Olá, meus amores! Bom, vamos agora corrigir a nossa atividade de português das páginas 40 até a página 44. É uma atividade simples de interpretação pessoal, o qual vocês vão ler a história em quadrinhos e a partir daí vocês vão formular a resposta de vocês com base no que leram. Bom, o tema que centraliza toda essa atividade é baseada no meio ambiente. É preciso cuidar do planeta, em especial das árvores. Quais são as implicações que a árvore causa na vida do ser humano e na vida do reino animal? Bom, com base na leitura e na pesquisa de vocês, vocês perceberam a importância das árvores para a manutenção da vida de muitas espécies. Por isso, ela vem com 4 perguntas que vocês podem estar respondendo no caderno de vocês. E a primeira é o seguinte: por que as árvores são importantes para o nosso planeta? Bom, a Pro conseguiu listar de uma maneira fácil para vocês alguns motivos. Primeiro, é o abrigo de muitas espécies de animais e servem tanto de abrigo como de proteção. Libera grande quantidade de água por evaporação, ajudando a formação da chuva e na regulação do clima. Também reduz a temperatura e serve de sombra tanto para nós como seres humanos, como também para as espécies. A gente pode lembrar que a nossa floresta amazônica, que fica aqui no Brasil, ela é considerada o pulmão da humanidade. Então é importante a preservação das florestas, em especial das árvores também ao redor do globo. Por que elas são derrubadas? Bom, como a gente pode observar no vídeo de história, no vídeo sobre o Dia do Índio, infelizmente uma grande quantidade de madeira de árvores chamada pau-brasil, que é uma espécie, foram derrubadas pelos portugueses e levadas para os países europeus para venda e fabricação de móveis. Então, nossas árvores são derrubadas, são exploradas para a fabricação de móveis, por meio das madeireiras, e também para abrir espaço e servir de plantio, na criação de animais, que é a pecuária. Então, a natureza vem sofrendo bastante. E fora as queimadas ilegais e as queimadas que realmente acontecem devido ao fator do clima, do excesso de calor. O aumento da temperatura faz com que as queimadas aconteçam naturalmente, tá bom? O que está acontecendo com as florestas? Foi exatamente o que a Pró explicou. As nossas florestas estão sofrendo com a derrubada de árvores e com as queimadas. E outra, o que faz com as árvores derrubadas? Bom, essas árvores derrubadas se fazem móveis, se faz muitas coisas da qual nós temos na nossa casa que são feitas de madeira, embarcações, móveis. Nosso papel, o papel ele é feito da celulose, que é uma espécie de madeira, e entre outras coisas, tá bom? Outra, se é preciso cortar as árvores, o que é preciso fazer para que elas não acabem? Bom, é necessário uma fiscalização, é necessário todo um cuidado de educação, para que nós possamos utilizar a madeira de uma maneira consciente, preservando principalmente o meio ambiente, tá bom? Então, vamos observar aqui a tirinha. Vida de passarinho. Nós observamos um pássaro, deixa eu pegar outro livro para ficar melhor para vocês, tá? Nós observamos esse pássaro aqui. Inicialmente ele está com aspecto bem feliz, como a gente mostra acima. E ele sai procurando uma árvore para poder fazer o ninho. Então ele observa que a primeira árvore está cortada, então ele fala menos um. Depois menos outra, menos duas. Não tem jeito. Vou ter que fazer meu ninho nessa árvore de apartamentos, É uma charge, é uma imagem, uma história tipo uma charge, Onde por meio de imagens a gente consegue ter todo um sentido do que é produzido neste texto. Bom, quem é o personagem da história? É um passarinho. O que ele procura, o que ele pretende fazer? Uma árvore para o seu ninho. O que ele encontra nos primeiros quadrinhos? Ele encontra apenas árvores cortadas,
Qual foi a solução encontrada por ele? Morar em uma árvore de apartamentos. O que seria essa árvore de apartamentos? A questão 5 vai explicar. Por que a última árvore do quadrinho é comparada a um prédio de apartamentos? Se alguns de vocês moram em apartamentos, ou conhecem alguém que mora em um apartamento, vai saber que é um local onde moram várias pessoas. Então, nesse sentido, quer dizer que o passarinho, ele teria de dividir a árvore com vários outros passarinhos para poder construir um ninho, porque não tem outras árvores do qual ele pudesse estar fazendo esse ninho. Então, esse ninho teria de ser compartilhado, né, juntamente com outros. Então, aí o 6 diz aqui: porque a árvore estava cheia de ninhos e passarinhos, porque restaram poucas árvores para fazer ninhos. Ok. 7. A história em quadrinho que você leu mostra uma atitude dos seres humanos que é prejudicial ao meio ambiente. Que atitude é essa? Bom, é a destruição, a degradação do meio ambiente, a derrubada das árvores. 8. Essa história também mostra uma das consequências da ação dos seres humanos. Explique que consequência é essa. Bom, uma dessas consequências é os animais, né, nativos daquela região, infelizmente ficarem sem moradia, ficarem sem proteção pela derrubada dessas árvores. Então, muitos, infelizmente, por não ter local onde morar, muitos acabam morrendo ou às vezes migrando para as grandes cidades, como exemplos de macacos, de cobras, de tigres, que a gente pode ver em reportagens que infelizmente atacam seres humanos porque não tem mais morada, porque o espaço de terra, o espaço onde eles vivem, se torna pouco a pouco reduzido, tá? Então, aí tem uma atividade a mais para que vocês observem e façam interpretação, que é a seguinte: qual é a expressão do passarinho? Como o desenhista representou essa expressão? É na página 42. Vocês vão estar recebendo a relação com as respostas todas organizadas, certo? Então, de início, quando a gente observa ele procurando uma árvore, a expressão dele, ó, tristeza, né? Ele está triste porque ele não encontrou uma árvore ideal para que ele conseguisse construir o ninho dele. Então, o artista, ele desenhou o passarinho com aspecto triste, né? Com os lábios para baixo, né? Com o bico para baixo, porque passarinho não tem lábio, né? Mas fez uma carinha triste, um emoji de uma carinha triste para representar a tristeza que ele estava sentindo de não conseguir encontrar uma árvore. Aí B, no quadrinho da história, onde está o título, né? E no quadrinho da história onde está o título, perdão, qual a expressão do passarinho? Como o desenhista representou essa expressão? No início, a gente observa que ele está com um sorriso. Por que ele está com um sorriso? É uma expressão de alegria, otimismo. Porque antes dele observar que não tinha árvore, ele estava otimista em encontrar uma árvore boa, ideal, que ele conseguisse construir um ninho para os passarinhos dele, tá bom? Para os seus pequenos filhotes. Quando a gente vira a página, né, a gente observa que tem algumas imagens de balão, onde muitos desenhistas utilizam para que possa ser visto ou desenhado, sugerindo expressões. Como assim, minha pro? Vamos voltar. Então, nós temos aqui, nas histórias em quadrinhos, os textos são inseridos em balões. Observem os modelos dos balões mais utilizados que seguem algumas normas de expressão. Então, nós temos expressão de medo, que é uma expressão mais trêmula, de grito, de espanto, de fala eletrônica, de frio, de pensamento, né, de uma fala comum, de sussurro. Então, aqui, quando vocês forem construir, ou caso apropasse futuramente uma construção de história em quadrinhos, vocês podem se basear nessa questão aqui da página 43. Qual é a mensagem que vocês querem passar por meio da construção dos seus quadrinhos, dos balões de conversa, né? Então, quando a gente coloca aqui para poder observar a resposta,
Ele utilizou somente o balão do pensamento, porque ele estava sozinho, não estava conversando com ninguém, ele estava conversando com ele mesmo, no pensamento, à procura de uma árvore. Não tinha outro passarinho com ele para poder conversar sobre a situação. Então, se vocês forem observar, é o balão do pensamento, porque tem sugerindo sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês copiem, vocês vão receber pelo meio do WhatsApp as respostas escritas, tá bom? E esse vídeo foi um vídeo de orientação para que vocês possam se basear na hora de responder às atividades. Beijos para vocês!